Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Falando de Tática. Estou chegando, obviamente, para falar sobre Flamengo e Cruzeiro que se enfrentam hoje à noite no Maracanã, às 8h30. Maraca vai estar lotado, uma atmosfera de decisão. O jogo é decisivo para os dois times, especialmente para o time de Minas Gerais, porque se o Cruzeiro não vence o Flamengo hoje, se tem uma derrota no Maracanã, fica longe da disputa pelo título, né? Ficaria a 7 pontos do Flamengo com um jogo a mais, então daria adeus à disputa pelo título. Então o Cruzeiro vem jogando a vida, é um time qualificado. Eu já falei um pouquinho desse Cruzeiro ontem aqui no canal, trouxe um vídeo mostrando como é que esse Cruzeiro ataca. Vou deixar o banner aqui para vocês. Assistam o vídeo se não tiverem assistido ainda, tá bem legal o conteúdo. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre escalações, possíveis escalações, prováveis escalações. E vamos falar também um pouco sobre as fragilidades defensivas do Cruzeiro, onde é que está a vantagem tática, onde é que está o espaço, o que, que o Flamengo pode fazer para machucar esse time do Cruzeiro. Também falaremos sobre isso. Vamos começar então com os campinhos, com as possíveis escalações. O Cruzeiro do técnico Leonardo Jardim não mudou praticamente nada na sua escalação. Se a gente for olhar para o time que ele levou a campo lá no primeiro turno contra o Flamengo, lá em BH, lá no Mineirão, jogo que o Cruzeiro ganhou por 2-1, aquele pênalti ali no finalzinho que o Gabigol bateu e decretou a vitória do Cruzeiro. Só mudou uma coisa, que é a presença do William, lateral que jogou muita bola no passado, esse ano caiu um pouquinho, tinha perdido a vaga para o Fagner se machuca, o William retoma a vaga ali na lateral direita, é a única mudança nesse time. O Cruzeiro vai a campo provavelmente com essa escalação que vocês estão vendo aí na tela, com Cássio, William, Fabrício Bruno, Vidalba e Kaique, Lucas Romero, Lucas Silva, Christian, Matheus Pereira, Wanderson e Caio Jorge nesse 4-2-3-1 aí do Leonardo Jardim. Como é que esse time constrói as suas jogadas? Qual é a estrutura de construção dessa equipe? É essa aqui que eu estou botando agora na tela para vocês. Um 3-4-2-1. Os dois laterais avançam muitas vezes ao mesmo tempo. Por quê? O Matheus Pereira vai ocupar aquele meio espaço ali pelo lado direito, o Caio Jorge fica mais centralizado e o Wanderson trabalha mais por dentro. O ponta esquerda, né? O Wanderson vai trabalhar mais por dentro. Os dois laterais têm liberdade para atacar o corredor. Por quê? Porque o Christian, que está ali fazendo aquele falso ponta, deixa eu voltar aqui para mostrar para vocês como é que o Christian no 4-2-3-1, ele está ali como um ponta, né? Só que na prática ele joga muito mais por dentro, como vocês estão vendo agora, tá? O Christian, ex-Atlético Paranaense, ele vem baixar aqui para fazer um tripé de meio com o Lucas Silva, com o Lucas Romero também. Então, o Christian fazendo esse falso ponta, trabalhando por dentro, e o Wanderson também trabalhando um pouquinho mais por dentro. Então, os dois pontas, muito entre aspas, né? Porque o Christian é um ponta muito entre aspas. Os dois trabalham mais por dentro, então os dois laterais têm liberdade para atacar os corredores. E aí tem o Fabrício Bruno, o Lucas Silva e o Vidalba fazendo essa saída de 3, tá? Quando esse time vai defender, ele se estrutura nesse 4-4-2 que vocês estão vendo aí. E aí esses dois caras que marcam pelo lado, nessa segunda linha de 4, eles têm características bem diferentes. O Christian é um meio-campista de origem, um volante, e o Wanderson ele é um atacante, um ponta. Guardem aí essa informação. Pelo lado direito, quem defende é o Christian fazendo a dobra com o William. Pelo lado esquerdo é o Wanderson fazendo a dobra aqui com o Kaique. E ainda tem um outro ponto que é importante a gente falar, que eu também vou exemplificar e detalhar melhor daqui a pouquinho para vocês nos vídeos, que é a presença do Lucas Silva com o Wanderson. Essa dupla, Lucas Silva e Wanderson, ela é menos combativa do que a dupla Lucas Romero e Christian. Lucas Silva, dos volantes ali desse time, ele é o menos combativo. Bom jogador, gosto muito do Lucas Silva com bola, bom passador, bom finalizador, bate bem de média distância. Jogador muito interessante, mas sem a bola, em alguns momentos, ele deixa um pouquinho de espaço. Eu vou explicar isso para vocês já já nos vídeos. Vamos falar um pouquinho sobre a escalação do Flamengo, sobre a possível escalação do Flamengo. Essa aqui é a escalação que está na boca do povo. A torcida gostaria de ver essa escalação aqui, provavelmente, né? Rossi, Varela, Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, Saúl e Jorginho, Carrascal, que jogou muito bem contra o Corinthians. A torcida ficou muito animada com o rendimento do colombiano contra o Corinthians, então quer vê-lo sendo mantido no time titular. Arrascaeta, Samuelino e Pedro. Pedro também muito querido pela torcida. Então essa com certeza é a escalação preferida da torcida. O que eu acho que o Felipe pode fazer? Colocar o Plata e deixar o Carrascal descansando um pouquinho. Rafa, você tá maluco? O Carrascal jogou muita bola no domingo contra o Corinthians. Como assim? Gente, mas assim, é um jogo complicado, difícil. O Cruzeiro é um adversário muito forte e talvez o Felipe opte por uma escalação um pouco mais segura, que está mais coordenada. A gente viu no domingo contra o Corinthians o Carrascal falhar um pouquinho sem bola. E isso não tem a ver com preguiça, não. Isso tem a ver com ele não estar
tão familiarizado assim com o modelo de jogo e com essa função pelo lado direito nesse modelo do Felipe. A gente viu ele deixando de saltar, um pouquinho atrasado. O sem bola não foi tão bom. Jogou muita bola com a bola, mas o sem bola não foi tão legal, tá? Então, ele pode, o Felipe, pensar em colocar o Plata porque o Plata está mais coordenado ali com o Pedro, com o Arrascaeta, com o próprio Varela, e o Plata é um canhão marcando, é um canhão sem bola. Então o Felipe pode pensar sim, eventualmente, em colocar o Plata. Eu não vou ficar surpreso se ele colocar o equatoriano pelo lado direito, deixando o Carrascal para o segundo tempo. Independente da escalação que for a campo, o Flamengo tem tudo para deixar o Cruzeiro para trás e você vai deixar a concorrência para trás no mercado de trabalho se você participar da Jornada Inteligência Artificial da Hashtag, um curso totalmente gratuito, vou repetir, hein? Totalmente gratuito, online, que vai acontecer do dia 13 ao dia 16 de outubro, sempre às 7h30. O que é a Jornada Inteligência Artificial da Hashtag? É um curso que vai te ensinar tudo sobre inteligência artificial e não só o famoso, mais conhecido ChatGPT, também Gemini, Gama e outras inteligências artificiais. Conhecer sobre inteligência artificial hoje é praticamente obrigatório. Por quê? Porque você bota a IA para fazer as tarefas mais repetitivas e você tem mais tempo para ser mais produtivo executando outras tarefas. Então você vai se destacar na sua empresa, vai ser um profissional melhor, vai se destacar no mercado de trabalho. Não perde essa oportunidade de participar da Jornada Inteligência Artificial da Hashtag. As vagas são limitadas, você tem que garantir logo a sua. O QR Code você já viu que está aqui na tela. Leia o QR Code com a câmera do seu celular. Se você estiver assistindo esse vídeo no seu celular, você pode acessar o link que está na descrição do vídeo ou então no primeiro comentário fixado. Mas o mais importante é você não perder essa oportunidade porque é de graça e vai te capacitar para ser um profissional muito melhor. Vamos começar então a nossa análise em vídeo. Eu falei para vocês que os laterais têm muita liberdade para atacar. Aqui o Kaique não está com o pé na linha, não está dando amplitude, não está tão aberto, está um pouquinho mais por dentro. Eles têm muita liberdade também para saltar pressão em alguns contextos sem bola, mas aqui ele está com a bola, tá? E ele vai perder aqui essa bola, tá? Vai ter um confronto aqui com o Pulgar, né? O Wesley vai correr para trás. Estou mostrando aqui a imagem do jogo Flamengo e Cruzeiro lá em BH, né? Na vitória do Cruzeiro sobre o Flamengo no primeiro turno. O Wesley consegue vencer o duelo aqui, ficar com a bola, e o Kaique está bem avançado. Por quê? Porque os laterais avançam, né? E aí o Flamengo consegue uma transição aqui muito bem construída com o Gerson, que vai atravessar a bola de um lado para o outro. Tá? O Flamengo vai conseguir atacar bem aqui, avançar rapidamente as suas peças. A gente está vendo aqui 4 jogadores do Flamengo correndo com muita velocidade aqui para dentro da área do Cruzeiro. E aí, na sequência do lance, o que a gente vai ver? Que o Kaique ficou para trás. Então, esse avanço dos laterais é muito interessante ofensivamente para o Cruzeiro, mas pode eventualmente cobrar um preço. E aí, o que acontece aqui? O Cebolinha, né, que estava como titular nessa partida, ele consegue um cruzamento e você tem aqui um contexto de 4 contra 3 dentro da área. Justamente porque o Kaique não conseguiu chegar a tempo. E aí essa bola veio para o Gerson, ele rola essa bola aqui para o Arrascaeta e o Cruzeiro está deixando aqui essa zona tão importante do campo à frente da área despovoada. O Gerson faz o passe para o Arrascaeta, que fuzila e faz o gol de empate naquele momento. O Cruzeiro tinha aberto o placar, o Flamengo empatou e o Cruzeiro desempatou no finalzinho de pênalti, né? Uma coisa que é importante tentar fazer com esse Cruzeiro é rodar a bola pacientemente de um lado para o outro, fazer esse time balançar o bloco. Vocês estão vendo aí na tela o 4-4-2 do Cruzeiro, né? Com o Caio Jorge e o Matheus Pereira mais avançados, e a segunda linha de 4 com os dois volantes, Christian pela direita e Wanderson lá pela esquerda, tá? E aí eu disse para vocês que esse lado direito do Cruzeiro é muito forte, marcando mais forte que o lado esquerdo. Repara que eles não vão se permitir em nenhum momento ficar em inferioridade numérica. O Cruzeiro marca muito forte aqui pelo seu lado direito defensivo, e aí, olha só o que é importante fazer. Circular essa bola com rapidez e, assim que possível, cruzar essa bola lá para o outro lado. Mas mais do que isso, não é só cruzar. Você tem que ter um jogador fixando o Kaique para deixá-lo em dúvida, e tem que ter, de preferência, também um outro jogador fixando o Wanderson, para também deixá-lo em dúvida. E aí, quando você atravessa essa bola, você pode deixar o Kaique nessa situação aqui, em que ele não vai conseguir cortar o cruzamento, porque ele estava sendo fixado por algum atacante. Aqui, no caso, é o Verratti que está fixando ele. Então, ele demora para fazer a ação de cortar, de interceptar essa diagonal aqui, porque ele está sendo fixado. E o Wanderson também está sendo fixado aqui pelo Ryan, então também não tem a ação de ir lá fazer essa dobra com o Kaique, tá? E aí o lançamento vai sair, ó. Vocês estão vendo aí o movimento do Ryan já querendo invadir a área,
já voltado de frente para a baliza do Cruzeiro, e o Wanderson ainda não parece perfilado ali muito como quem vai bloquear esse avanço do Ryan, né? Por quê, gente? Porque o Wanderson, ele é um atacante de origem, ele não tem alguns comportamentos muito apurados, defensivos, né? Então, eventualmente, ele pode deixar de fazer esse tipo de movimento aqui. Falta um pouco de senso de urgência. Aqui não é uma crítica ao Wanderson, não é nenhum preguiçoso, um cara que marca mal. O que ocorre é que ele é um atacante de ofício, então, às vezes, esse atacante, esse ponta, pode deixar um pouquinho de espaço, pode não ter tanto senso de urgência, tanta noção de cobertura, não ter tanta leitura assim dos espaços, quanto o Christian tem aqui para esse lado direito. Então, a inversão de jogo machuca o Cruzeiro, a gente vai ver outras inversões aqui, com outras nuances, com outros detalhes, mas essa inversão ali em cima do Kaique, ou seja, do lado esquerdo do ataque do Flamengo para o lado direito do ataque do Flamengo, lado esquerdo defensivo do Cruzeiro, machuca mais, porque nas costas do Wanderson vai ter mais espaço. Então a gente está vendo aqui o Ryan já atacando a área, o Kaique, como eu já tinha falado para vocês, não chega a tempo, o PH vai fazer o cruzamento e olha só o Ryan sozinho dentro da área, o Wanderson não teve ali o senso de urgência para poder invadir a área e tentar ajudar ali os zagueiros. O cruzamento vai sair, ele está bem livre, ó, cabeceio e o gol do Vasco, tá? Agora o jogo contra o Bragantino, o time também vai circular a bola de um corredor para o outro. O Flamengo sabe fazer isso muito bem, rodar essa bola com paciência, então é só fazer mais ou menos o que já sabe aqui, trabalhar essa bola de um lado para o outro para fazer o outro time cansar, para fazer o outro time balançar o bloco. O Cruzeiro, por sua vez, é um time que também fica confortável sem a bola, então ele também não está desconfortável aqui nesse contexto de bloco médio, bloco baixo. É um contexto que o Cruzeiro gosta. Vocês viram que eu botei na capa desse vídeo que é um duelo de opostos. Por que é um duelo de opostos? Porque o Flamengo tem 62% de média de posse de bola no campeonato e o Cruzeiro 46%. Então são dois times opostos na ideia dos seus treinadores. Transição direta, transição rápida, contra-ataque, fica sem a bola e ataca rápido, que é o Cruzeiro, e o Flamengo, muita posse de bola, ataque posicional, trabalha a posse com muito mais calma, né? Então a gente tá vendo aqui o Bragantino rodando a bola de um lado para o outro, tá? Vai ser feito aqui o passo para trás. Olha de novo esse lado direito do Cruzeiro, como é que fica muito denso, eles ocupam muito o lado direito ali com o Christian, com o Romero, que também se desloca muito, tem muita capacidade de se deslocar, com o William. Então esse lado direito defensivo do Cruzeiro sempre fica muito denso, tá? E aí o Bragantino vai fazer aqui a virada de jogo, ó. E o Kaique vai estar um pouco vulnerável ali. O Wanderson está bem distante do Kaique, não está ali fazendo essa dobra, tá? Vocês estão vendo ali o Wanderson destacado na tela. Vamos seguir aqui para mostrar para vocês aquilo que eu tinha apontado no campinho. O Lucas Silva é um jogador que eventualmente deixa um pouquinho de espaço nas suas costas. O Cruzeiro é um time que joga muito compacto, com as suas linhas muito compactas entre elas e também muito compacto lateralmente. Vocês vão entender isso melhor já já. Vou trazer uma imagem aqui que vai exemplificar isso muito bem. Mas o Lucas Silva é um jogador que às vezes sem a bola dá aquela famosa cochilada, como a gente diz na linguagem mais popular, né? Ele dá uma dormidinha e às vezes fica espaço aqui nas costas dele. Então o Bragantino bate o lateral aqui e há uma ação justamente nesse setor ali nas costas do Lucas Silva, que não consegue roubar a bola, fica espaço na frente da área e o Bragantino vai fazer um gol exatamente nesse contexto aqui. Então é uma situação que o Flamengo pode tentar se aproveitar também, as costas do Lucas Silva, tá? Vamos olhar aqui mais uma jogada do Bragantino nessa partida, atravessando a bola de um lado para o outro e jogando nas costas do Wanderson e do Lucas Silva. A bola chegando aqui para o Mosqueira nas costas do Wanderson e ele vai fazer um passe exatamente nesse setor que eu estou destacando para o companheiro que está nas costas do Lucas Silva. De novo, o Lucas Silva cedendo um pouquinho de espaço às costas e aí vai ter uma ação aqui de passe na profundidade. O Sacha fazendo aqui o facão, não vai dar em gol, mas uma chance perigosa nas costas do Lucas Silva. Aqui o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, essa compactação lateral dessa segunda linha de marcação do Cruzeiro. Olha só como é que a linha fica muito compacta lateralmente. Essa segunda linha de 4, ela está muito junta lateralmente, então fica muito espaço nas costas do Wanderson. Não só por uma questão de falta de leitura e de, às vezes, falta de senso de urgência do jogador, mas também por uma questão coletiva, por uma questão tática, de uma orientação do Léo Jardim que pede para que essa linha fique compacta lateralmente. Então, quando você inverte essa bola de um lado para o outro, você normalmente tem situação de vantagem. Aqui não deu em nada, tá? Não vai acontecer nada demais aqui nessa jogada, mas é importante mostrar para vocês como é que o Bahia ficou numa situação aqui de 2 contra 2, com o Kaique, com o Ribeiro aqui, e se tivesse trabalhado um pouquinho melhor essa jogada, teria conseguido uma vantagem maior, e o Cruzeiro até retomou a posse de bola na sequência ali. E aqui, pra gente finalizar as imagens, eu quero mostrar para vocês como é que esse bloco alto do Cruzeiro, que já foi mais forte, que já foi melhor no início do campeonato, que até incomodou o Flamengo um pouquinho ali em alguns momentos, lá na partida em BH,
já não é mais o mesmo. Sabe por quê? Vocês lembram que o Felipe Luiz falou que algumas dinâmicas defensivas do Flamengo não estavam mais tão redondas e ele disse que era por conta de falta de treinamento? Você tem que voltar a treinar para poder, de fato, praticar aquilo ali, ensaiar aquilo para que aquilo volte a funcionar bem. Pois é, o Cruzeiro passou a ser um time que trabalha menos sem a bola à medida que o campeonato foi avançando. Era um time que avançava um pouquinho mais as suas peças, mas também jogava no contra-ataque. Hoje avança menos as peças, trabalha menos no bloco alto. Então esse bloco alto passou a ficar mais descoordenado. Então tem uma margem interessante para o Flamengo eventualmente trabalhar aquele famoso atrair para libertar, trabalhar essa primeira fase de construção com calma e atacar nas costas do Cruzeiro, que está subindo o bloco um pouco descoordenado. Olha o São Paulo fazendo isso aqui com o Cruzeiro, jogo recente, ó. O Cruzeiro vai subir, o São Paulo vai conseguir trocar passes e vai conseguir avançar. Muito boa essa troca de passes aqui do São Paulo, obviamente, não é simples fazer isso aqui, mas o Flamengo tem capacidade não só coletiva, de orientações do seu técnico, mas também técnica, né? Os jogadores são muito bons, então o Flamengo pode muito bem gerar esse tipo de contexto aqui para atacar as costas do Cruzeiro por conta desse bloco alto que está descoordenado. Olha só o São Paulo avançando aqui e conseguindo uma jogada muito perigosa que não vai dar em gol, mas que foi uma jogada de bastante perigo. Me conta aqui nos comentários como é que tá a sua expectativa para o jogo de hoje. Tá otimista ou tá um pouco preocupado porque o Flamengo fez um mau primeiro tempo lá contra o Corinthians? Eu tô vendo que tem uma galera aqui nos comentários bastante pessimista. Calma, gente, muita calma nessa hora. O Felipe teve um pouquinho mais de tempo essa semana para trabalhar, para rearrumar algumas coisas que não estavam funcionando também, para coordenar alguns movimentos. Acredito que o Flamengo vai fazer uma partida hoje bem melhor do que fez contra Estudiantes e contra Corinthians, tá? Com tempo para treinar, tudo se ajeita. Qual o seu palpite para esse jogo de hoje? Deixa aqui também nos comentários, quero ler vocês. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo e, mais uma vez, quero relembrá-los da jornada Inteligência Artificial da hashtag. Não perde essa oportunidade. O QR Code está aqui na tela de novo, o link está aqui na descrição e também no comentário fixado. Curso gratuito que vai te ensinar tudo sobre as principais inteligências artificiais aí do mercado. Não perde essa chance. Até o próximo vídeo. Um grande abraço e eu fui. Saudações.